Bom, sobre isso a gente conversa agora então com o presidente da Comissão Especial da PEC, o deputado Marcelo Ramos, que já está aqui com a gente. Deputado, muito bom dia, bem-vindo. E nosso time também está aqui, Ana Flor, Valdo Cruz e Júlia Dualibe, para participar com a gente. Júlia, você começa. Tá certo, Raquel, obrigada. Bom dia, deputado. A gente viu os colegas do senhor, o relator da matéria, Fábio Tradi, o autor, Alex Manete, falando sobre esse tema, da importância de se colocar a comissão para voltar a trabalhar. Eu queria ouvir, então, a opinião do senhor e a expectativa que o senhor tem em relação ao presidente da Casa, Rodrigo Maia, aceitar esse pedido de vocês três. Lembrando que essa informação foi divulgada hoje cedo pelo jornal Folha de São Paulo na coluna Painel. Bem, Júlia, primeiro é importante fazer o registro de que a PEC não é a PEC da segunda instância. Não é a PEC da prisão em segunda instância, é a PEC da mudança do momento do trânsito em julgado no direito brasileiro, não só para a prisão. Todos os processos, a partir do relatório do deputado Fábio Tradi, em sendo aprovado, passarão a transitar em julgado em segunda instância. Os processos trabalhistas, os processos de natureza tributária, portanto, vai prender mais rápido, mas vai também executar mais rápido um devedor trabalhista, vai executar mais rápido a União, quando ela cobra indevidamente tributos e também imprecatórios. Então, não é simplesmente da prisão em segunda instância. Segundo, é importante, desde já, a gente registrar que o presidente Rodrigo Maia tem tido boa vontade com essa pauta desde o início dela. Vocês devem lembrar que a comissão continuou funcionando extraordinariamente mesmo no período da pandemia. Nós fizemos 3 audiências públicas virtuais no período de pandemia para concluir a etapa de audiências públicas no dia 26 de março. Então, não é uma provocação ao presidente, mas é um pedido ao presidente para que, efetivamente, nós possamos reinstalar a comissão, debater o tema com a profundidade que ele merece. Bem disse o deputado Fábio Tradi, nós estamos discutindo uma reforma tributária, nós vamos discutir uma reforma administrativa e não temos por que não discutir essa PEC, que é uma verdadeira reforma do sistema judiciário. Aprovar ou não aprovar é uma decisão política, legítima de quem constitui maioria. Agora, não discutir, aí não é uma posição democrática. Eu acho estranho quem é contra e não quer que vote. Não, quem é contra, coloca para votar e vota contra. Aí sim é uma atitude democrática. Então, eu entendo que é o momento de reinstalar a comissão para que a gente possa ter a leitura do relatório, o processo de debate e podemos até condicionar a votação a um acordo de líderes. Mas reinstalar a comissão, eu penso que é uma medida importante e não tenho dúvida de que o presidente Rodrigo Maia é absolutamente sensível e responsável com essa pauta. Bom dia, deputado. É Ana Flor aqui de Brasília. Nós vimos ao longo desse final de semana manifestações em muitas cidades do Brasil em defesa da Operação Lava Jato, que de certa maneira sintetiza uma defesa a toda a pauta anticorrupção. De que maneira a PEC proposta por vocês vai ao encontro dessas demandas e até que ponto essas manifestações, a volta das pessoas às ruas pedindo por essa pauta, também pressiona para que o Congresso volte a discutir esse assunto? Eu acho que nós temos que separar bem os campos. Qual é a nossa postura na comissão e qual é a postura de alguns setores defensores da Lava Jato. Nós defendemos intransigentemente o combate à corrupção, mas até o combate à corrupção tem que acontecer dentro dos limites da lei. Tem gente que defende que para combater a corrupção pode descumprir a lei. Ou seja, para combater a corrupção, quem está combatendo pode cometer um crime, pode vazar escutas, pode fazer escutas ilegais. Nós entendemos que não. Então, é preciso separar o campo. Nós somos aquele campo que defende o combate intransigente da corrupção dentro da legalidade, dentro dos limites da lei. Então, eu não vincularia essas manifestações do final de semana ao nosso esforço de retomada da PEC. Até porque, eu repito, a PEC não é só para prisão em segunda instância. A PEC é para execução trabalhista em segunda instância, a PEC é para execução tributária em segunda instância, a PEC é para a União pagar precatório em segunda instância. Porque o mesmo sentimento de impunidade que gera alguém cometer o crime e não ser preso, gera alguém ter alguma dívida trabalhista, o empregado morrer e não conseguir receber. Gera um empresário ter um tributo cobrado indevidamente e a falência e não conseguir reaver esse tributo. Lembrando que quem mais se utiliza
desse exagero recursal, inclusive de recursos sabidamente improcedentes, não é nenhum cidadão brasileiro. Quem mais utiliza disso é a União. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui à Globo News. Deputado, o cenário para aprovação dessa PEC ali na comissão especial do qual o senhor é presidente já foi mais propício para a sua aprovação no plenário da Câmara dos Deputados do que antes, né? Já tivemos um clima no país mais favorável a essa proposta. Como ela demorou a ser votada, muito agora em função da questão da pandemia, teve esse problema da pandemia, a avaliação que parece que aumentou ainda mais a resistência a essa medida que a gente considera uma medida importante aí nesse trabalho de combate à corrupção, e não só combate à corrupção, como o senhor também destacou, corrigir irregularidades, distorções, como demora em pagamento de precatórios, realmente que governos utilizam dos recursos, infindáveis recursos, para atrasar pagamento de precatório. Quando a pessoa vai receber, ela já se foi desse plano e até seus parentes ficam em dificuldades para receber. Então, o momento já foi mais propício. Hoje, até o deputado Fábio Tradi, que é seu colega, admitiu que na comissão especial passa, mas no plenário tem resistências. Aí eu te pergunto, até que ponto esse rearranjo na base aliada do presidente da República, feito pelo presidente Jair Bolsonaro, que já foi a favor dessa medida, mas hoje sinaliza que é contra ela, aliado a grupos que sempre foram contra essa proposta, e também a oposição também é contra a proposta. O senhor está sentindo minoria hoje dentro do Congresso nesse tema tão importante? Valdo, quando nós substituímos a PEC que alterava o artigo 5º da Constituição, que, na minha opinião, era um equívoco, porque nós abriríamos uma brecha para mexer em todo o capítulo que trata de direitos e garantias fundamentais, por essa PEC que altera os artigos 105 e 106 da Constituição Federal, que trata do recurso extraordinário e do recurso especial, o recurso extraordinário do STF, recurso especial do STJ, nós construímos ela com diálogo com a oposição, com diálogo com todos os setores da Câmara, e havia muita unidade em torno dessa proposta quando a comissão especial foi instalada. É verdade que o cenário mudou de lá para cá, mudou por uma série de fatores, mas mudou principalmente por ter hoje uma série de partidos muito mais alinhados com o governo do que tinha no passado, pelo próprio governo ter mudado a postura dele em relação a esse tema, e é preciso registrar também que há muita resistência de setores da advocacia a essa proposta. E esses setores, obviamente, pressionam, dialogam com a oposição, dialogam com os setores internos na Câmara que são contrários à proposta. Eu acho que nós podemos até votar, Valdo, e perder. Isso é democrático. Eu acho que não dá para não votar, não dá para não debater. Por isso, a minha solicitação, na verdade, de toda a comissão, minha, do deputado Fábio Tradi, do deputado Alex Manente, é de reinstalação da comissão, leitura do relatório, início dos debates. Os debates podem nos fazer mudar de posição. Eu lembro na comissão da reforma da Previdência, a proposta que entrou era uma e a proposta após os debates era outra. Então, os debates são um momento para a gente modificar a proposta, melhorar ou até perceber que ela não é o melhor para entregar ao país um poder judiciário mais célere, mais efetivo, que resgate a confiança das pessoas nas instituições. Nós não vamos fazer isso evitando o debate, evitando que a proposta tramite. Eu tenho convicção de que o relatório do deputado Fábio Tradi, que, salvo engano, vai ser disponibilizado hoje, e eu acho que vai dar chance de esclarecer muitas dúvidas de gente que é contra, porque não conhece o conteúdo da proposta. Ele é um relatório muito preciso, que oferece ao povo brasileiro, em perspectiva, um poder judiciário mais célere, mais efetivo, que resgate a confiança das instituições. E eu quero crer que, ao final, esse sentimento de entregar um judiciário mais rápido para o povo brasileiro é o que vai prevalecer. Deputado, é Júlia do Alíbia aqui de novo de São Paulo. Então, eu queria pegar justamente o argumento desses setores que são contra, os argumentos que são republicanos, né, e legítimos, para a gente fazer aqui o debate e entender qual a visão do senhor. Esses setores que são contra dizem que haverá uma restrição
ao direito de defesa no Brasil. Diz que o Constituinte assim quis, né, que o trânsito em julgado se desse até a última instância, que a gente vai alterar isso, e que em alguns casos pode-se haver injustiça, como, por exemplo, mais cedo o deputado Tradi citava para a gente o caso em que uma pessoa ela é absolvida na primeira instância por um juiz, depois há o recurso para a segunda instância, por exemplo, do Ministério Público, e aí essa pessoa depois é condenada por 2 desembargadores na segunda instância, tendo o voto de um favorável a ela. Se você vira o placar, ficaria como 2-2. Então, nesses casos, por exemplo, haveria uma injustiça quando se dá o trânsito em julgado na segunda instância. Como combater isso? O senhor entende que pode haver um cerceamento do direito de defesa em algum caso? Primeiro, eu acho que é uma confusão teórica confundir a presunção de inocência com o momento do trânsito em julgado. O que a presunção de inocência se relaciona é com o princípio do duplo grau de jurisdição. O princípio pacificado como regra de direitos humanos, ele não é do triplo, do quádruplo ou do quíntuplo grau de jurisdição. O princípio consagrado mundialmente é do duplo grau de jurisdição, o que significa que toda pessoa tem direito a uma revisão de uma condenação por um órgão colegiado. Isso estará plenamente previsto. Mas os tribunais de justiça, os TRFs, os tribunais regionais do trabalho podem cometer uma injustiça? Podem. E por isso o deputado Fábio Tradi manteve o recurso especial, o recurso extraordinário, e deu poder cautelar ao relator. Então, em havendo uma injustiça clara, manifesta, o relator no STJ, no caso do recurso especial, ou no STF, no caso do recurso extraordinário, pode definir cautelarmente a suspensão da execução. Então, não há nenhuma limitação no amplo de direito de defesa. As pessoas confundem duplo grau de jurisdição com triplo, quádruplo, quíntuplo grau de jurisdição, que não está escrito em canto nenhum da Constituição. Então, eu acho que nós estamos garantindo plenamente o exercício do direito de defesa, garantindo mecanismos para correção de injustiças através do poder cautelar do STJ e do STF, diminuindo o número. Sabe o que acontece hoje, Júlio? O que acontece hoje é assim: alguém perde um processo na segunda instância, ele pergunta do advogado, pode recorrer? O advogado diz para ele assim: olha, a tua causa é perdida, o STJ, o STF tem posicionamento pacífico sobre isso. Mas como recorrer para os tribunais superiores custa muito barato, se você quiser recorrer, você recorre só para atrasar a execução. É esse tipo de recurso que vai acabar, o recurso protelatório. O recurso com fundamento, o recurso para corrigir injustiça, ele vai continuar existindo e ele vai possibilitar ao relator o poder cautelar de suspender a execução. Além do mais, nós estamos ampliando ao STJ a possibilidade de edição de súmula vinculante, para que você não tenha decisões contraditórias entre os TRFs e entre os tribunais de justiça estaduais. Vejam só, os mesmos setores que dizem que o STJ tem sido o guardião da legislação federal para corrigir injustiças dos tribunais de segunda instância, também dizem que você não pode permitir súmula no STJ porque isso vai tirar a liberdade de decisão dos tribunais de segunda instância. É absolutamente contraditório esse argumento. Ou é uma coisa ou é outra. Então, eu tenho convicção de que nem tangencia, nem arranha a presunção de inocência. Pelo contrário, o duplo grau de jurisdição está mantido, os tribunais superiores voltam para o quadrado para o qual eles foram concebidos, o STF volta a ser Tribunal Constitucional, o STJ volta a ser Tribunal Unificador de Jurisprudência. O que não pode é o nosso Tribunal Constitucional julgar 13 mil recursos extraordinários, que é conflito entre partes, e julgar 2.000, 3.000 ações de controle de constitucionalidade em abstrato. Isso é um STF completamente desviado da função para que ele foi concebido. O STF não é para ficar resolvendo conflito entre partes. O STF é para pacificar a nossa jurisprudência constitucional e para se manifestar em controle abstrato de constitucionalidade. Acho que nós vamos dar a chance de que os nossos tribunais superiores sejam mais produtivos, voltem ao seu quadrado, a nossa justiça seja mais rápida
e as injustiças promovidas pelos tribunais de segunda instância serão recorridas através do poder cautelar no recurso extraordinário e no recurso especial. Lembrando que na esfera penal, por fim, o principal recurso de revisão de decisões penais nos tribunais superiores não é o recurso especial e nem o extraordinário, é o habeas corpus. E no habeas corpus não há nenhuma modificação na nossa proposta. Deputado Marcelo Ramos, presidente da Comissão Especial da PEC, que deve discutir mais uma vez aí a prisão após condenação em segunda instância. Agradeço muito a participação com a gente aqui na edição das 10 e, é claro, todo o nosso time aqui, Ana Flor, Valdo e Júlia do Alibe.